Não sei se todos têm acompanhado ou todos sabem o que aconteceu com o pastor Sérgio, né, mas ele tem um problema chamado estenose do canal medular, né, é um problema que acaba causando uma compressão medular e uma possível progressão de alteração neurológica, sobretudo em membros superiores. Ele já tinha sintoma em membros superiores, ele estava numa situação que ou opera, né? Se ele tivesse alguma queda, qualquer traumatismo, movimento cervical brusco, ele tinha um risco de ficar tetraplégico realmente, né? Então, nessa situação, o caso dele foi levado realmente em discussão no grupo de coluna do Hospital Albert Einstein, né? E após, eu acho que várias reuniões, foi definido um tipo de tratamento, que é o tratamento de descompressão, né? O pastor internou na quarta-feira para fazer o procedimento. Eu acho que essa música é bem apropriada, né? Cada vez que a minha fé é provada, eu acho que eu tenho visto isso na família do pastor Sérgio, o Juninho, o Diogo, a Célia, né? E principalmente ele, né? Realmente que consegue sorrir, né? Em meio a essa situação difícil. Ele foi submetido ao procedimento na quarta-feira e o procedimento realmente foi mais complexo e complicado do que o esperado, né? A proposta inicial seria de abordar 4 níveis de vértebras, né? E realmente foi necessário abordar um nível a mais, né? E a cirurgia foi mais demorada do que o esperado. E o mais grave foi, ao final da cirurgia, o aparelho que mede realmente a condução nervosa, o risco de alguma lesão neurológica, mostrou que a força muscular no lado esquerdo do pastor Sérgio, membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo, estavam zerados, né? Então, realmente, quando o pastor Sérgio recuperou da anestesia, ele se viu numa condição em que não conseguia mexer o lado esquerdo do corpo, tá? Isso pode acontecer, eventualmente, não necessariamente pela lesão, mas por uma inflamação, né? E, sendo assim, com a resolução da inflamação, o corpo tende a recuperar a movimentação, né? E foi muito bom ver no dia seguinte que ele já havia recuperado de força muscular grau 0 para grau 3, né? E isso foi bem animador e no dia seguinte ele começou a andar com ajuda também. Então, houve uma melhora progressiva, né? Membro inferior já com força muscular grau 5 máximo no lado direito, grau 4 no esquerdo, mas ele começou a evoluir com regressão em um local, que era o membro superior direito, que era o que ele mexia melhor. Então, ele começou a perder a força muscular, de forma que ontem ele foi submetido a uma ressonância magnética de urgência e foi visto que havia um hematoma e também, pelo deslocamento da estrutura, uma compressão medular no nível acima, com sofrimento grave, né, com necessidade de abordagem imediata. Então, ele foi submetido a uma nova cirurgia ontem. O Jorge acompanhou, né, nem eu nem o Jorge, não como médicos da equipe, né, mas como amigos da família, tá? Então, não fazemos parte da equipe assistencial, tá, mas como amigos. E realmente também foi um procedimento tenso, porque no preparo para o procedimento, ao mudar o pastor de posição para deixar na posição cirúrgica, ele perdeu novamente a condução nervosa completamente, né? Então, foi revertido completamente, novamente para a posição original e, felizmente, após alguns minutos, ele recuperou novamente a força muscular. Então, foi aventada a necessidade de fazer uma cirurgia muito mais agressiva, né, por uma abordagem anterior, mas, felizmente, eu acho que a equipe anestésica, o Jorge ajudou também, a equipe conseguiu posicionar o pastor e seguiu com um procedimento mais simples, né, e foi um procedimento demorado. Eu fiquei esperando no quarto com a Célia, com o Juninho, com o Diogo, com a Adriana, né, e o Jorge estava na sala, e a gente não tinha muita notícia até o final da cirurgia, né, até que então o cirurgião nos chamou, né, e felizmente ele deu uma notícia boa, né? Então ele ficou super emocionado porque ele também está muito tenso com toda essa situação, né? Então a cirurgia com uma evolução diferente do esperado, então ele ficou emocionado, chorou conosco também, né? E realmente foi o primeiro pós-operatório que ele saiu melhor, realmente com recuperação do quadro neurológico. O pastor ainda tem um caminho longo pela frente, né? De recuperação, fisioterapia. Mas foi muito bom, passando no hospital hoje mais cedo, ele apertar minha mão de uma forma mais forte, então isso foi muito bom, né? Eu acho que o Jorge vai falar algumas coisas, porque ele acompanha a cirurgia também. Bom dia, igreja.
Eu acompanhei tanto a primeira como a segunda cirurgia, e o pastor ele não poderia receber a medicação pré-anestésica por conta dessa monitorização que o Rieger falou. E ao contrário de muitos pacientes que vão para o centro cirúrgico dormindo, e às vezes nem lembram que entraram no centro cirúrgico, o pastor teve que ir bem acordado, porque não podia ter nenhuma alteração neurológica aí que pudesse comprometer. E ele estava super confiante, né? O tempo todo o pastor mostra muita confiança, muita serenidade, né? Como realmente um servo de Deus. E nós só temos a louvar por ter um pastor assim. Ele dá um testemunho para toda a equipe médica, para a equipe de enfermagem. E ontem, na recuperação, ele justamente lembrou dessa música. A gente estava na recuperação anestésica e ele cantarolou um pouquinho dessa música. Então, ele está bem pertinho, né, de todos nós, nossos corações, as nossas orações. Como o pastor Edmilson falou, nós precisamos ficar orando pelo pastor, né, porque ele está em total dependência, né, nossa, de Deus, das nossas orações. Então, vamos continuar orando por ele. Né? Como o Rieger falou, tem um longo caminho de reabilitação, de fisioterapia, né, para ele seguir e voltar logo para a nossa igreja. É isso que a gente tem que falar para vocês. Mas fiquem tranquilos, Deus está cuidando de tudo, Deus está no controle. Amém.